A aula de hoje é sobre os reinados brasileiros, uma mescla de monarquia portuguesa com monarquia brasileira. Então, tem que entender um pouquinho disso, e eu quero começar, como sempre, eu começo um preâmbulo dessa aula, para a gente entender um pouco a situação histórica, aonde que a gente está colocado dentro desse mundo, né? Que eu vou contar aqui para vocês. Então, eu vou começar um pouco antes de 1734, e eu quero chegar em 1808. Então, veja lá como é que é essa coisa. Então, eu quero começar ali pelo Dom José o primeiro, o pai de Dona Maria a primeira, então, rainha de Portugal. Ela nasce, então, em 1734, e ela vai morrer, então, em 1816, e ela, de início, ela é chamada, então, de a Piedosa. E por que isso? Ela é extremamente católica, muito, muito. Então, é uma pessoa de grandes orações, de seguir, por exemplo, procissões por conta de alguma coisa, alguma hecatombe que deva ter acontecido, ou alguma morte não muito representativa, mas de alguém da população, e ela ia lá e seguia junto. Então, era normal ver a Piedosa. Essa mulher, ela tem um filho, então, um primeiro filho, o primogênito, e ele deveria ser, então, o rei de Portugal. Então, ele vai ser criado como rei de Portugal. Aí, um detalhe. Desde, então, ali do Dom João, então, Dom José, então, você tem os príncipes e as princesas do Brasil. Então, durante um tempo em Portugal, você teve, então, o infante. Então, lembra lá do infante Dom Henriques, todo mundo fala disso. Ou seja, aquele que poderia ser postulante do trono de Portugal, durante um tempo da monarquia portuguesa, foi chamado de o infante. Então, ele era o cara que seria o próximo rei. Quando se descobre o Brasil, e o Brasil passa a ser muito importante, então, assim como no Reino Unido da Inglaterra, você tem o príncipe de Gales, no Reino de Portugal, você tinha o príncipe do Brasil. Então, aquele que seria o rei de Portugal seria sempre o príncipe do Brasil. Então, Dona Maria, a primeira, foi princesa do Brasil. O filho dela, o mais velho, que veio a falecer, então foi também o príncipe do Brasil. E, na sequência, então, Dom João foi príncipe do Brasil. Por que eu estou explicando tudo isso? Que é para a gente entrar exatamente na ideia da monarquia brasileira. Por que Portugal não fugiu para Goa? Por que Portugal não fugiu para Macau? Por que Portugal não foi para Timor-Leste? Por que Portugal não fugiu para Angola ou para Moçambique? Por que Portugal veio para o Brasil? Então, veio para o Brasil porque o príncipe regente era príncipe do Brasil. Então, entender isso também é entender um pouco da nossa história, da nossa história brasileira, a configuração disso que, então, um dia vai ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Também porque Algarves. Então, quando se fez lá com Dom Afonso Henriques o domínio do Estado português, a partir, então, do Rio Tejo, então, além do Tejo, ou Alentejo, você tinha os reinos que tinham a ver com as taifas, ou pequenos estados, de um grande estado chamado Sevilha. Então, aquela área, Alentejo, era chamado de Algarve. E existia o reino de Badajoz, existia um reino taifa, né? E existia uma taifa de Sevilha. Portugal vai dominar durante um tempo Badajoz e vai dominar durante um tempo Sevilha. Só que havia a possibilidade de os reinos cordobenhos retomarem aquele estado e voltarem a ocupar aquele sul de Portugal. Então, para o reinado de Portugal, ficou, então, o Reino de Portugal para cima do Tejo, e para Alentejo, o Reino de Algarve, cujo rei era o mesmo rei de Portugal. Então, sempre tivemos ali dois reinados de um único rei. Para alguns historiadores, quando você tem dois reinos de um só rei, você já tem um império. Como este, então, era também o futuro rei de Portugal e Algarves, também era príncipe do Brasil,
o Brasil também nunca foi uma colônia, e sim um território português. Então, a gente fala Brasil colônia, porque é mais fácil, mais palatável para se ensinar. Mas aqui nós tivemos capitanias hereditárias e governos reais dentro do território nacional. Então, nós nunca tivemos uma colônia, e sim governos ou capitanias. As capitanias fracassaram, apenas 3 funcionaram, e os governos gerais, então, funcionaram de maneira maestra e conseguiram consagrar aí a territorialidade brasileira. Tudo bem aqui? Então, entramos na história. Agora entramos na história, então, o que acontece? Em 1792, então, morre ali, então, o João, né, o filho da, então, rainha Maria I, e ela entra num problema. Por quê? Ela começa a ter o seguinte: quem substitui? Então, eu tenho um filho mais novo, mas quem substitui? E ela começa a ter traumas. Ela perdia o marido, ela perdia o filho. Existia ali a Revolução Francesa, e ela via que as pessoas estavam sendo mortas na Revolução Francesa, e ela começa a achar que aquilo vai acontecer em Portugal. Ela não dorme direito, então ela começa a ser entendida como, agora, ao invés de piedosa, ela passa a ser chamada de Maria I, a louca, porque ela acorda, ela grita, ela entra pelos corredores do palácio, ela reza, ela começa a ter surtos, porque ela acha que Portugal, então, será invadida por uma grande revolução, e que isso vai acontecer, e que ela vai morrer. E aí, então, o que acontece, né? Ela começa a ter grandes problemas ali como rainha reinante. Maria I, ela é considerada em Portugal, por alguns historiadores, como a primeira rainha mulher de Portugal. Embora a gente tenha lá Teresa de Leão, então a mamãe do Afonso Henriques, que durante um tempo foi a rainha de Leão. Então, alguns historiadores colocam então a rainha Teresa como sendo a primeira mulher reinante, mas ela reinava no reino de Leão. Então, Maria I foi então a primeira rainha mulher dentro do reino de Portugal. Então, essa loucura da rainha também pode ser um pouco de machismo daquele momento, dizendo, poxa, uma mulher reinando dentro de Portugal e sendo essa piedosa, essa mulher que gosta de rezar demais, entra em procissão, vai para a rua, anda descalça, é louca, essa aí é louca. E ela foi, então, levada a essa ideia de que ela não podia reinar. Então, o príncipe regente passa a ser, então, o Dom João. Esse Dom João, então, segundo filho de Dona Maria I, passa, então, a ser o reinante no lugar da mãe. Isso ainda é em Portugal. Então, o que acontece? Ele nasce ali em 1767 e vai morrer em 1826, então, em Portugal. Tá? Bem, quem é, então, o Dom João? Então, o Dom João passa a ser o príncipe do Brasil. Então, quando a gente conta essa história do reinado brasileiro, a gente tem que começar com Maria I, porque o regente não é rei, então a rainha é a mãe. Podemos entender que os dois foram príncipes do Brasil, por isso o Brasil. Podemos entender que o príncipe regente é príncipe do Brasil, então, para ele manter essa regência e manter a coroa sobre sua cabeça, melhor seria que ele tivesse exatamente no seu principado, no Principado do Brasil. Tudo bem? Entramos, então, aqui agora no ano de 1806. O que acontece no país, na Europa, em 1806? Então, o bloqueio continental. Napoleão já é um grande tirano dentro da ideia de Europa, ele começa a dominar todos os países por ali, ele está entrando na Espanha, então você já sabe que ele está dentro da Espanha, você tem um belo problema na mão, porque a Espanha simplesmente não teve nenhum tipo de reação contra o exército francês. O exército francês era muito melhor do que o exército de defesa
da Espanha, e a Espanha caiu como se fosse uma peça de um boliche, foi uma coisa arrastada. A Inglaterra tem um problema na mão, porque ela está perdendo qualquer tipo de controle comercial por conta do bloqueio continental. Em 1806, então, esse bloqueio continental coloca em alerta Dona Maria I, que agora é a louca, porque ela pensa, agora vão chegar mesmo, né? Tudo aquilo que eu tinha como sonho, tudo aquilo que eu tinha como razão das minhas loucuras, dos meus delírios, está se mostrando verdadeiro. A Espanha acabou de cair, em questão de semanas eles estão aqui. Então, em 1806, o Dom João, então, o príncipe regente, faz um acordo com a Inglaterra e começa a preparar, então, uma fuga, uma transposição, uma transferência da corte de Portugal para, então, o Brasil. Então, todo mundo acha, porque a história é contada, que, de repente, em questão de 3 dias, entrou todo mundo para dentro do navio, largando tudo para trás e correndo, e aí vieram embora para o Brasil e pronto. Não. Eu estou contando para vocês que, desde 1806, isso foi preparado, pensado, planejado, montado, estruturado, para que houvesse, então, essa transferência para o Brasil. Primeira possibilidade, Belém do Pará. Por que Belém do Pará? Porque estava preparada para receber uma família real por conta da estrutura que tinha no Porto de Belém. Segunda opção, Salvador. Por quê? Porque Salvador já havia sido capital do Brasil, tinha toda a estrutura montada e podia receber a família real. Rio de Janeiro, melhor lugar, porque a Baía do Rio de Janeiro, ela é quase que um forte montado, onde nas duas laterais desses fortes você tem exatamente fortes de defesa, e ao meio você tinha a ilha fiscal. Então, você avisava a entrada de navios, eles obrigatoriamente tinham que parar numa ilha no meio da Bahia, eram verificados e depois disso, então, aportavam no Rio de Janeiro. Então, estrategicamente, o Rio de Janeiro parecia ser muito bom para, então, a vinda de uma família real. Estava bem e estava estruturado? Não. Então, em 1806 para 1807, se faz o quê? Se faz todo um planejamento para a ocupação do Rio de Janeiro para, então, a sede e capital do Reino de Portugal. Tudo isso foi feito de maneira escondida, até então que se deflagrou essa fuga de Portugal. Tudo bem? Bem, o que acontece então aqui? O rei de França é morto em 1793. A Inglaterra faz o acordo com Portugal. Portugal começa o planejamento da vinda da coroa inteira, a corte toda de Portugal, para o Brasil. 1807, então, a partida de toda a corte de Portugal para o Brasil. E chegada, então, em Salvador, em 1808. Então, os portos são abertos, a imprensa é aberta e a gente começa a ter o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Tudo bem? Perguntas? Fala, Suane. O que a Inglaterra tem a ver com Portugal? Por que dessa relação, dessa ajuda? Desde os anos de 1100, estou arredondando, né? Na verdade seria 1112, que a Inglaterra é parceira, militarmente parceira, do Reino de Portugal. Os templários são fundadores do Reino de Portugal, que depois, então, vai virar a Ordem de Cristo, no momento em que os templários vão ser perseguidos. E os templários de Inglaterra são tropas amigas das tropas templárias de Portugal. Portugal tem mais de 19 castelos templários e era capaz de ensinar, mobilizar
e deixar pronto um exército com mais de 15, 30 mil homens em treinamento. Então, toda a ideia de treinamento e de exposição desses templários para as guerras de cruzadas, um dos lugares que eram feitos isso era a própria Portugal. Então, se você visitar a cidade de Tomar, você tem ali o mosteiro de Tomar, e ali você conseguia colocar 15 mil homens em treinamento dentro de um mesmo mosteiro. Então, para você ter um volume disso nos anos de 1200. Então, era uma coisa impressionante como Portugal tinha essa capacidade. A partir dos 1300, isso vira a Ordem de Cristo. E, ao que se entende pelas pesquisas todas que foram feitas, boa parte, eu diria que 80% de toda a fortuna dos templários foi direcionada para o Reino de Portugal. Então, Portugal vai ter a esquadra templária, que é aquela que vai fazer as linhas de descobrimento, a escola de Sagres e toda uma elaboração em cima da ideia de militarização e do domínio, inclusive, daquele território. E Portugal vai ser, então, a primeira nação pós-romana que vai se configurar com a assinatura e o reconhecimento papal como país legalizado, né? Então, você tem aí uma história bastante unida entre os templários ingleses, os templários portugueses, a vinda da fortuna dos templários franceses para dentro de Portugal, as cartas de Oriente que vieram para Portugal, então, na escola de Sagres, e aí, então, as rotas de descobrimento que foram realizadas. Fala, Márcia. A mesma, eu ia perguntar isso, o que a Inglaterra, por que tinha um acordo Portugal teve que fazer um acordo com a Inglaterra para eles virem para o Brasil? Na verdade, eles só pedem à Inglaterra exatamente aquilo que já estava assinado desde o tempo templário. Então, eles refazem esse contrato é refeito, então, ali em 1793, e depois reconduzido em 1806, né, na ideia, então, de vinda mesmo da família real e a sua corte para o Brasil. Então, imediatamente, a Inglaterra se coloca com sua esquadra em mar para fazer, então, a proteção da vinda da monarquia portuguesa, da corte inteira portuguesa para o Brasil. É daí, então, que se fala que, quando os franceses chegaram em Lisboa, ficaram a ver navios. Então, essa ideia do ficou a ver navios, que a gente fala muito, que a gente usa isso dentro da cultura até brasileira, é exatamente isso. Quando, então, o general chegou em Lisboa, cadê a corte? Então, a corte foi para o mar, tá lá nos navios. Então, ficou a ver navios. Então, quando isso daí acontece, você tem essa história colocada, né? Então, essa história é muito, muito bonita porque, na verdade, nos escritos dos diários do próprio Napoleão, que depois, então, são recolhidos e analisados pelos historiadores, ele escreve lá no seu diário: o único rei que eu não consegui conquistar em território continental, porque ele deu um dumping, né, no Napoleão, ele tirou, não deixou ninguém da corte portuguesa para ser dominado. Ele colocou todo mundo em navio e embarcou para o Rio de Janeiro. Ou seja, imediatamente mandou atacar a Guiana Francesa, atacou a Guiana Francesa, conquistou a Guiana Francesa, porque ali seria um posto de ataque para o Brasil, e só devolveu isso depois do Congresso de Viena. Então, o Brasil e o Portugal conquistava a Guiana Francesa e só a devolveria depois do Congresso de Viena, e o Napoleão ficou sem nenhum tipo de base para poder tentar dominar aí a coroa portuguesa em território nacional, em território brasileiro. Então, com isso, você começava o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Tudo bem? Suane? Mas se os reis não estavam lá, não seria mais fácil para eles simplesmente invadir? Eles invadiram. De fato, eles invadiram. Só que eles conquistam o quê? Território. Eles não conquistam uma coroa. Para você conquistar uma coroa, você tem que derrubar o rei. Então,
O que fez o rei? Ele mudou a sede. Então, a sede era Lisboa, a sede passou a ser Rio de Janeiro. Então, o que é aquilo ali? É um estado. O Portugal passava a ser um estado do reino de Portugal e Brasil. Então, só trocava a capital. É que nem nós tivemos capital em Salvador, depois tivemos uma capital no Rio de Janeiro, depois tivemos a capital em Brasília. Então, você transporta isso. Por que nós colocamos uma capital em Brasília? Para ela ficar no centro do país e exatamente um centro estratégico, porque até você chegar no centro do país e atacar a capital, leva um tempão, né? Então, o que acontece? É estratégia. Você fica na beira do mar, o cara chega lá e explode a beira do mar, e aí dominou o país. Por que você não ficou em Salvador? Porque se você entrar na Cidade Baixa de Salvador, você dica qualquer tipo de ação para Salvador de cima, e aí você domina rapidamente aquela posição. No Rio de Janeiro já é um saco da Baía de Guanabara. E em Brasília fica lá no meio do centro-oeste brasileiro. Então, por que você faz isso? Por estratégia. O importante não é dominar o território, e sim derrubar o presidente ou o rei daquela localidade. Né? Tá. Faz uma comparação com a Ucrânia, né? O Zelensky ainda está lá, tomando vodka, e o Putin não conseguiu derrubar ainda o cara, porque tem que derrubar o cara. Você pode entrar no território, você pode começar uma guerra, mas ela vira uma guerra civil. Então, aquilo que era para durar uma semana, segundo as estratégias russas, está durando um ano e eles não sabem mais o que eles fazem, porque eles ficam ameaçando até de bomba atômica para ver se a gente consegue ter algum tipo de acordo. Então, olha como é que é a geopolítica internacional. Naquela época, o interessante era dominar o rei. Então, o rei tinha que entregar suas armas e tinha que entregar sua coroa para o outro, né? E ele consegue, o Napoleão consegue fazer isso com vários países, mas não conseguiu fazer com Portugal, porque quando chegou lá não tinha um barãozinho lá para contar a história, porque estava todo mundo no barco vindo para o Brasil. Tudo bem? Bom. Sim, obrigado. Nossa. Chegamos em Salvador, abrimos os portos, abriu-se a imprensa nacional e começa, então, uma ideia de Brasil, né? Uma ideia de Reino do Brasil. Então, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1816, então, com a morte de Dona Maria I, acontece uma coisa inusitada na Europa. Nós vamos ter o primeiro rei europeu e único, né? Primeiro rei e único rei coroado na América. Então, nós vamos ter um rei na América que, de verdade, é um rei europeu. Isso é muito interessante, porque isso vai consolidar, isso definitivamente consolida a ideia de Brasil. Então, a partir da coroação de Dom João VI no Brasil, o Brasil é um reino, e ele nunca mais deixará de ser reino, a não ser no golpe militar de 1889. Então, olha só que interessante, a monarquia brasileira, ela nasce por conta de uma transferência da sede do Reino de Portugal para, então, o Reino do Brasil. Então, Reino de Portugal, Brasil e Algarves, 1816. Em 1820, se começa a discutir, então, uma monarquia constitucional. Então, 16 membros, deputados brasileiros, são, então, escolhidos e viajam para, então, a cidade do Porto, porque a cidade do Porto vai ser a sede dessa política constitucionalista. Então, em 1820, os brasileiros são levados aí, 16 deputados que representavam, então, a nação na época, são levados para lá e vão participar da confecção da Constituição do Porto. No meio disso, no meio dessa encrenca da Constituinte do Porto, 1821, os liberais do Porto, então, fazem uma Constituição liberal. E eles, então, eles não querem ter mais a ideia de que a sede desse reino seja no Brasil. Eles querem o retorno da sede do reino para Lisboa. Então, essa encrenca está dentro ali dos deputados constituintes, isso acaba virando um problema político,
Então, a ida do Dom João VI para Portugal, para a assinatura da Constituição, acaba sendo um ato político de retorno da sede da monarquia para, então, a Europa. Então, aquilo que eles queriam era o seguinte: nós vamos fazer uma constituinte, nós vamos assinar essa Constituição, e essa Constituição vai dizer que o rei deve ficar em Portugal e não lá no Brasil. Aí começa uma encrenca, porque o Dom João VI, ao invés de ele pegar toda a corte e levar todo mundo de barco de volta para Portugal, assinar a Constituição, e aí, então, transformar o Brasil numa parte do reino e não sede do reino, começa uma encrenca, porque desde 1808, com as aberturas dos portos e a ideia de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, até então, 1821, nós fomos, então, a sede do reino. Para alguns historiadores, então, dizem que essa ideia transformaria o Brasil, então, numa Angola, numa Moçambique, numa Macau, numa Goa, numa Timor-Leste, ou seja, nós voltaríamos a ser um Estado menor. Para alguns historiadores, já falam o contrário. Dom João VI foi para Portugal, assinou a Constituição, mas deixou seu filho, então o príncipe do Brasil, porque seria o futuro rei de Portugal, e deixou o príncipe do Brasil como regente, ou seja, ele é o rei. Então o Dom João VI é o rei vivo, então não pode ser derrubado, e foi lá assinar a Carta Magna. Mas o futuro rei do Estado português, brasileiro e Algarves está no Rio de Janeiro. Então, se você olhar para isso, por que nós vamos virar Império do Brasil? Porque o Brasil é um reino, Portugal é um reino, Algarve... Tem que fechar o seu microfone. Ou então o cachorrinho tem alguma pergunta. Então, o que acontece aqui? Quando você olha para isso, você olha para a seguinte situação. Você pode olhar pelo lado de Portugal e então dizer que Portugal queria transformar o Brasil numa colônia. Ou então você pode olhar pelo lado do Brasil. Dom João deixando o príncipe regente, príncipe do Brasil, no Brasil, sendo ele o futuro rei de Portugal, então nós estávamos já inaugurando um outro novo reino com a possível morte de um Dom João, que seria então o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Então, dá para você ter essas duas concepções de como que essa coisa está se formando. Então, neste embate, que é mais um embate político do que um embate familiar, os liberais de Portugal reforçam a ideia de que o Dom Miguel, então, fosse o cara que desse um golpe de Estado, então é o filho mais novo do Dom João VI, então o filho mais velho é Dom Pedro, e ele então ficasse no poder. Então ele trocaria o poder e ele viraria uma espécie de príncipe regente de Portugal, e com isso acabava o Dom Pedro. O Dom Pedro ficava aí, fica lá no Brasil, se quer ficar, fica. Então o Dom Pedro necessariamente teve que dizer que não aceitava isso de jeito nenhum, mas também não aceitava ir para Portugal. Então, há um ato político aí. Ou seja, a permanência de Dom Pedro no Brasil significava que ele reinava sobre Portugal. Como você não consegue derrubar o Dom Pedro no Brasil, você tem que inventar um problema em Portugal. No meio disso, o Dom João, então, ele morre em 1826. Até 1826, já teve a independência do Brasil em 1822. Até 1826, ele é o rei e imperador do Brasil emérito. Então, o Dom Pedro não derrubou o pai do reino do Brasil. Muito pelo contrário, ele fez uma independência onde ele reforça que o rei é ele. E que Portugal deveria, então, obedecer a ele.
Com a morte do Dom João VI, deveria, então, assumir um homem, né? O Dom Miguel. Não, quem assumiu foi Isabel Maria, que é a filha de Dom João VI. E ela assume durante 2 anos, 1826 e 1828. Dom Pedro I, que é o rei de Portugal, entrega, então, a sua filha, Dona Maria II, e imposta a Dona Maria II como rainha de Portugal. Então, olha só, mais uma coisa para a gente pensar. O Reino de Portugal pertence ao Reino do Brasil, uma vez que a filha do Dom Pedro I do Brasil é Maria II de Portugal. Então, outro ato político aí. Entra de novo o Dom Miguel na história. E o Dom Miguel diz, eu caso com Dona Maria, a segunda, a rainha de Portugal, e reino no lugar dela. E aí, então, eu fico como rei, derrubo ela, ela fica lá, quietinha lá em casa, lá, e eu vou reinar em Portugal. Daí vem a frase também que a gente usa, deu uma de Miguel. Então, dar uma de Miguel é, eu caso com a minha sobrinha e resolvo o problema de ser rei. Eu entro por um outro lado aqui. Dom Miguel acaba sendo apoiado por alguns de Lisboa, tal, então ele chega a tentar realizar isso mesmo. Neste ponto, o Dom Pedro, então o primeiro, Dom Pedro IV de Portugal, vai como Duque de Bragança, porque ele não pode entrar em território português como rei, que aí seria uma guerra civil louca, maluca. Ele entra como, então, Duque de Bragança, reúne tropas, vai até Lisboa, prende o irmão, prende a mãe, a Carlota Joaquina, e reconduz Maria II como rainha de Portugal. E morre. Talvez você esteja precisando de ajuda. E morre, né? Precisando de ajuda. Roberto, Diga lá. você citou um nome aí, um irmão da Maria, como é que fala? Fugiu agora. Da Maria I, da Maria II? O irmão não, o tio. Não, o tio queria casar, mas antes você falou que ela acabou assumindo. Isabel Maria. Isabel Maria assume, sem deixar que assuma o Dom Miguel. Então, na morte do Dom João VI, poderia ser reconduzido o Dom Miguel. Sim. Só que o Dom Miguel não foi, ele foi colocado de lado. Quem assumiu foi Isabel Maria, que era a filha de Dom João VI. Então, o Dom Miguel não era querido nem na sucessão oficial. Ele tenta dar um golpe de Estado ali para ele ficar como rei. Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal, coloca a filha dele, Dona Maria II. E o Dom Miguel quer casar com Dona Maria II para ficar no poder e usurpar o poder de alguma maneira. Dar uma de Miguel, né? E aí o que acontece? Necessariamente o Dom Pedro, o primeiro nosso, o quarto de Portugal, vai a Portugal, prende todo mundo, reconduz a sua filha como rainha. Essa dinastia da Maria II é a dinastia até 1910, no regicídio da família real e a implantação da ditadura portuguesa, e morre. No Brasil, o que a gente tem? A gente tem um moleque, que é o Dom Pedro II. Ele não pode reinar, ele é criança ainda. Então, o que vai acontecer? Um desequilíbrio pequeno dentro da área. Ele ainda não tinha 13 anos, não, viu, Tiago? Ele ainda é pequenininho. Então, ele vai ter que passar por algumas regências. Então, ele vai passar por uma regência trina, que é do Francisco Lima e Silva, do Nicolau Campos Vergueiro, do Joaquim Carneiro de Campos. Depois, essa trina cai, entra uma outra trina, então, entre o José da Costa Carvalho, no lugar. Depois cai essa, entra a una do Diogo Feijó, cai a do Diogo Feijó, entra do Araújo de Lima.
temos um problema, né, Hudson, temos um problema. Ou seja, a política nacional começa a ficar conturbada porque todo mundo quer ser regente. Então, aí sim, aí o Tiago está correto, o Dom Pedro II ele está com 13 anos de idade, e então um cara chamado José Bonifácio de Andrade Silva, que foi o grande mentor da cabeça desse Dom Pedro II, chegam para ele e falam assim, e aí, você assume? E ele diz, estou pronto. Então, imagina a petulância do moleque de 13 anos de idade que diz assim, é para reinar? Estou pronto, vamos nessa. E aí, então, o que ele faz? Ele reúne essa cúpula toda e assume a regência, o reinado do Brasil. A regência não, o reinado do Brasil. Então, nesse período pequeno, de 5, 6 anos, o Brasil ficou meio que no limbo desse reinado. Enquanto isso, Maria II está reinando em Portugal. Então, isso fez o distanciamento dos reinos de Brasil e Portugal. Porque os regentes não falavam com Portugal. E Dona Maria II, que tinha lá também sua regência, não conversava com o Brasil. E isso foi dissolvendo a ideia de império brasileiro, porque o império não seria império de Brasil, Portugal e Algarves. Seria império do Brasil, e lá teria o reino de Portugal e Algarves. Tudo bem até aí? Bom, esse senhorzinho chamado Dom Pedro II, ele vai ficar no poder de 1840 até 1889, ou seja, nos próximos 49 anos. Então, dos 81 anos de reinado, metade desse reinado foi feito pelo Dom Pedro II. Então, quem é Dom Pedro II? Dom Pedro II é o cara que fundou a ideia de nacionalidade brasileira. Depois que ele terminou seus quase 50 anos de mandato, o Brasil estava formado. Dom Pedro II é o cara que dá o start desse negócio, mas na cabeça do Dom João VI. Dom João VI é o cara que traz esse reino para o Brasil. Para o quê? Para não entregar o reinado de Portugal para Napoleão. Dona Maria a Piedosa, ou a Louca, é aquela que entende que Portugal não pode morrer e aceita a transferência de Portugal para o Brasil na regência do filho. Todos eles são príncipes do Brasil. Então, o Brasil era o lugar exatamente da fundação desse grande reino, e esse reino vai acabar sendo fundado, e por 81 anos ele vai ser consolidado, vai ser uma república, vai ser uma monarquia constitucional, e que, por conta da política interna do Brasil, nunca teve primeiro-ministro. Então, a solução dada, tanto por Dom Pedro I quanto por Dom Pedro II, foi um conselho de ministros, onde, então, nesse conselho de ministros, o presidente do conselho de ministros também era um imperador. Então, muita gente fala, era absolutista. Não, não era absolutista, era parlamentarista, porque sempre teve uma constituição que regeu a política monárquica brasileira. Então, não dava para ser absolutista. Mas tinha o voto moderado, porque ele, como presidente do Conselho de Ministros e como imperador, ele tinha voto. Então, quando ele via que a coisa não estava indo no caminho correto, ele pegava e falava assim, então eu não aceito, eu não assino. Ou seja, essa ideia do moderador era para exatamente que o poder legislativo, e aí então também as ideias judiciárias, ainda não tinha superior, né? Mas as ideias judiciárias fossem então moderadas pelo próprio imperador no Conselho de Ministros. Outra coisa que vai acontecer, durante 3 vezes no mandato aí do Dom Pedro II, ele, em duas vezes em viagem, ele entregou a regência para Isabel. Então, a princesa do Brasil, que era Isabel, governa o Brasil 2 vezes no lugar do pai, e em 1888, 1889, o pai já está muito doente,
ele permanece quase que sempre em Petrópolis, e quem governa, de fato, como regente do país, é Isabel. Então, Isabel nunca governou, ela é a princesa que não chegou a ser rainha, mas é o seguinte, como tinha um rei vivo, ela não podia ser rainha de fato, mas ela era rainha de direito, e ela era a princesa do Brasil. Então, também, a gente desvaloriza a imagem da princesa Isabel por conta da velhice do Dom Pedro II. Então, um pouco aconteceu com Isabel a mesma coisa que acontece com o príncipe Charles. O Dom Pedro II governou durante quase 50 anos e a princesa Isabel ficou esperando para ser rainha. O pai não morre, né? E, infelizmente, com as soluções dadas pelo Conselho de Ministros e assinadas pela Isabel, acabaram deflagrando um problema político interno brasileiro, que era o seguinte: o governo monárquico queria indenizar cada escravo, dando aos escravos uma gleba de terra e uma indenização. E os fazendeiros, que na época eram os grandes senadores, os grandes deputados da monarquia brasileira, queriam que se indenizasse o fazendeiro e não o escravo. Então, essa briga era muito forte e a monarquia, no poder moderador, dizia: não vou indenizar fazendeiro. Vocês compraram, agora nós estamos num processo de liberdade, vocês já trouxeram o mesmo número de pessoas estrangeiras para substituir a carga dos sexagenários, né? No Brasil. Então, nós tínhamos perto de 5 milhões de negros escravizados durante a história, né, nos 300 anos. E agora nós já tínhamos perto de 6 milhões de estrangeiros trabalhando nas lavouras, então a mão de obra já tinha sido substituída. Então, nada mais lógico do que dar a liberdade. Essa liberdade, então, foi feita pela princesa Isabel com o Conselho de Ministros. Então, a ideia dela como líder de uma nação era indenizar, dar glebas de terra e fazer com que essa população, então, ficasse em cidadãos. O que faz a República Brasileira? Então, o senhor Rui Barbosa, ele manda queimar os arquivos da escravatura para não haver nenhum documento, e não havendo documento, não há indenização, nem por parte de fazendeiros, nem aos escravos, então, agora libertos. Então, eles deixaram de ser gente, porque eles não tinham documentos, eles não tinham história. E aí levou um tempão para conseguir ter o reconhecimento de cidadania de toda essa massa de escravos que tinha sido libertas há menos de um ano. Então, imagina o problema social que você gerou na ideia do nascimento da República, que você tinha aí uma massa de milhões de pessoas que não existiam, né? Eles não sabem de onde eles vieram, quem eles são, qual era o nome, que lugar que eles estavam, porque não há registro, porque todos eles foram queimados nos registros deles. Então, isso vai fazer aquilo que a gente chamou de encilhamento, que é o primeiro processo inflacionário da história do Brasil. Então, o Brasil tinha uma inflação anual de perto de 1% por conta da Guerra do Paraguai. Em pouco tempo, na República Brasileira, nós chegamos a 8% de inflação por conta do encilhamento, ou seja, o problema social que a gente tinha dentro do país e que não tinha como resolver, porque eles não são cidadãos, eles são um pária da sociedade, então eles têm que ter aí essa legalidade. Então, essa é a história, né, muito rápida, né? Essa é a história do período monárquico brasileiro, que infelizmente não é contada da escola, que infelizmente não é analisada nas grandes faculdades, que infelizmente só vai para algumas bibliografias e alguns livros que são colocados em estantes, e a gente não aprofunda. A gente fala de um Brasil colonial, depois em uma aula a gente fala do Brasil imperial, e depois então a gente fala do Brasil República. Ou seja, essas aulas elas são dadas para serem esquecidas, e não para elas serem lembradas como formadoras do quadro daquilo que a gente chama de nacionalidade brasileira.
Perguntas? Roberto, uma dúvida que eu entendi aí a história, é uma curiosidade, assim, como é que o brasileiro chegou nesse sotaque brasileiro e não português? Nós não temos um só sotaque, né? Nós não Não, mas é temos... bem diferente, que seja Não, qualquer regionalismo e tal. eu entendi tua pergunta, mas o que acontece? Você misturou o indígena, você misturou o africano, depois você misturou o espanhol, que vinha junto com as companhias jesuítas, franciscanas, que vinham principalmente da área de Espanha. Então, esse professor que você tinha nas primeiras escolas brasileiras, eles eram padres e não eram portugueses. Então, você tinha essa mistura português, no caso, o português de Portugal, ainda o castiço, depois aquela língua mais castelhana da região de Castela, que era da onde vinham os espanhóis para o Brasil. Depois, então, você tinha o indígena, então, e aí vários indígenas. Então, você tem aí, pelo menos na zona litorânea, você tem pelo menos 8 grandes nações indígenas, só para você ter uma ideia da mistureba de línguas indígenas que a gente tinha. Depois você tinha, então, o negro africano que veio para o Brasil. Então, a mistura dessa coisa toda não vai dar na língua portuguesa de Portugal. Vai dar uma nova língua. Então, durante muito tempo, nós falamos no Brasil uma mistura que chamava Nhangatu. A gente tinha uma linguagem que era feita para misturar isso aí, porque pegava um pedaço da ideia hispânica, com um pedaço da língua indígena, um pedaço da língua portuguesa, misturava tudo isso e saía uma língua que chamava Nhangatu. Marquês de Pombal, então, nos anos de 1700, então o Marquês de Pombal vai dizer assim, não pode falar Nhangatu, tem que falar português. Então, foi ensinado o português depois de mais de 200 anos em que a gente falava Nhangatu. Então, é por isso que até hoje nós temos no Brasil Pirituba, Nhangabaú, Imbirapuera, Tatuapé, né? Então, você tem lugares que ainda chamam de nomes indígenas, né? O caminho do Tatu, Tatuapé, né? Então, você tem essa coisa misturada. Outra coisa que vai acontecer que são as migrações. E aí, quando vieram italianos, quando vieram poloneses, quando vieram alemães, quando vieram os próprios espanhóis, e vieram para regiões onde você tem núcleos de habitações desses segmentos linguísticos, então aí você também começa a misturar. Então, por exemplo, você chega no Rio Grande do Sul e ele fala mordendo. Então, ele diz mais ou menos assim, escute, você vai fazer o que hoje de manhã? Então, ele está mordendo a língua e ele fala com você desse jeito. Sabe, Suane, você não quer tomar um copo de café? E aí você tem essa língua porque é a linguagem que misturou daquele polonês, daquele italiano, daquele alemão que foi morar ali naquele lugar. Quando você chega em São Paulo, o que acontece? Você tem aqui a dominância do italiano. Então, é normal você ver um cara que fala um pouco mais cantado. Ele fala mais ou menos desse jeito. Ele está conversando com você, mas fala, cara, você não está entendendo o que eu estou te falando? E ele parece que está... Por quê? Está falando italiano? Você vai para o Rio de Janeiro, que tinha uma influência muito grande da coroa francesa, por conta de ser sede da capital. Então, todo mundo falava um pouco do francês. E aí mistura com o angolano, e mistura com o português, que é um português da área do Porto, que ele fala assim, ele diz assim, escute, você vai fazer o que agora de tarde? Você gostaria de tomar um pouco de café comigo lá em casa? E aí você mistura isso com a palavra do francês, né? Je t'aime, je vous salue, madame. Então, o que vai acontecer? Ele vai falar assim, escuta, você vai querer fazer o que agora de tarde? Quer passar lá em casa e tomar um copo de café? Então, ele mistura as duas coisas. Uhum. Você chega na área de Pernambuco, que tem muito português, e ele vai falar, tu vais fazer o que agora de tarde? Quer passar lá em casa e tomar um café?
E quando você pega o indígena, aquele português do bandeirante que fugiu para ir buscar o ouro, e ele chegou lá e misturou com o indígena que falava machucheque. Então ele vai falar assim, escuta, não quer passar lá em casa para tomar um pouquinho de café e comer um pão de queijo? Vai ser legal você passar lá e tomar um pouquinho de pão de queijo comigo. E aí a língua do mineiro. Então, a língua ela vai ser formada, gostaram, né? A língua vai ser formada com essa mistureba toda. Então, se você escutar o Tiago falando, e ele mora lá no Peru, né? Mas a língua portuguesa dele é a língua do carioca. Porque ele vai ter isso como lembrança linguística dele, não tem como. Por exemplo, ele estava dizendo aqui, antes da gente começar a aula, que ele aprendeu um pouco de espanhol com um chileno. Mas se ele falar o espanhol do Chile em Peru, os caras vão falar assim, escuta aqui, de onde é que você veio? Você não é daqui, né? Porque o chileno não é o peruano, que não é o argentino, que não é o colombiano. Eles têm traços diferentes, porque quando você pegou o Mapuche no Chile, ele fala diferente. Quando você pegar ali a região de Lima, que são os índios muito civilizados que ali moravam, eles falam uma outra mistura com o espanhol. Então, tem que pegar o jeito da terra, o jeito daquela ideia, tá bem? Entendi, quer dizer, toda essa influência, né, de onde você está. Que já me falaram, quem não me conhece, já recebi elogios de que eu falo bem o português. Fala bem o português. Eu falo, fala bem o português, eu sou brasileira. Agora, falar bem o português e escrever bem o português no Brasil é milagre. Aí é outra história. Verdadeiro quando eu falo milagre. Falar, é o meu sotaque, que já pegou um pouquinho de influência aqui, né? Sei lá, meio americanizado. Não sei, eu não percebo assim. O pessoal que percebe. Mas dá para perceber, sim. Né? Maria, Mafida, quer fazer a tua pergunta? Na realidade, é mais uma constatação. Você está comentando de algumas regiões do Brasil onde tem o sotaque diferente, né? E alguém comentou, acho que foi a Dulcínia, que o paulista não tem sotaque. Eu enxergo e ouço sotaque em todos. Eu acho que é muito mais o nordestino, porque fala muito rápido e muitas vezes a gente não entende, né? E muito mais acentuado com as colonizações que eles tiveram, né? Se holandês, francês, indígena e etc. Então, em cada lugar você tem muito mais um sotaque acentuado. E tem pessoas que têm uma facilidade. Você comentou do Sul, né? Eu, quando viajava, eu acabava puxando o R, puxando o S, voltava falando diferente se ficasse mais de uma semana em um lugar, porque você ouve e meio que automaticamente sai falando. Bate! Mais ou menos isso. Bate, que tu tá falando desse jeito, por que fala desse jeito comigo? Não faz isso. O famoso mineirês, o famoso nordestinês. O Tiago, Roberto, fez uma pergunta. Então fala, Tiago, fala a pergunta. Faça. Opa, eu escrevi aí no chat, professora. Eu queria que você... Mas é que eu não consigo ler. Eu leio, sem problema. Eu queria que o senhor comentasse... Ele entra numa letra desse tamanho aqui, não dá para ver. Ok, eu queria que o senhor comentasse a questão de que tem a teoria, né, de que se a família real portuguesa não tivesse chegado ao Brasil, o Brasil futuramente, aí num processo depois já de independência, teria se desmembrado em talvez 3 ou 4 países, Grão-Pará seria algo, né? E a importância em 4, né? Então, queria que se o senhor pudesse comentar essa questão. Seria Grão-Pará, Confederação do Equador, Brasil e uma república que nasceria com Paraguai, Uruguai e a parte de São José e Rio Grande do Sul. Então, você teria 4 estados nacionais. Nos tempos filipinos, a monarquia espanhola, que não sabia como é que fazia para reinar a América, dividiu o Brasil em estado do Maranhão e estado do Brasil. Então, já tínhamos essa divisão, que ela ocorreu durante a era filipina,
Isso foi ruim, foi bom. Foi ruim porque não tinha mais Tratado de Tordesilhas e nós entramos para dentro do centro-oeste brasileiro. Foi ruim porque definitivamente dividiu a parte norte e nordeste da parte sul-sudeste. E até hoje nós temos esse problema dentro do Brasil para tudo, para economia, para ideologia, enfim, são dois países diferentes, com estruturas diferentes. Por quê? Porque a ideia do açúcar, a ideia da exploração do sal na época, a ideia do tabaco e a ideia da exploração do ouro, do charque e da cana-de-açúcar no sul-sudeste mudavam as economias dos lugares e a maneira pela qual os governantes daquelas partes tinham de ideia de nacionalidade. Tanto é que Dom Pedro I teve um trabalho monstruoso para manter o Brasil sem divisão. Então, ele teve que ir a Belém do Pará e resolver o problema em Belém do Pará. Quem fez isso foi, então, o almirante Croquet, né? Então, ele era da esquadra inglesa, mas a trabalho do Brasil, e ele vai lá e domina a cidade do Belém. Depois, então, a Guerra de Salvador. Então, um ano depois, só em julho do ano seguinte, é que definitivamente os portugueses de Bahia, né, então da Confederação do Equador, disseram também, a gente entendeu que isso aqui tem que ser Brasil e não uma colônia portuguesa. Então, nós chegamos muito próximos de ter um Estado português dentro de um Estado nacional brasileiro. E um ano de brigas, e aí então entram os índios, os bandeirantes e a esquadra brasileira, que cercaram a cidade de Salvador, uma guerra muito forte, e dominaram a cidade de Salvador, expulsando, então, os chamados portugueses, né, do Estado Nacional. Então, tudo isso daí vai acontecer durante um ano. Então, a proclamação da independência no Brasil, 7 de setembro de 22, né, ela vai ser consagrada no dia 12 de outubro de 1822, então, quando, então, definitivamente ela é consagrada como Império Brasileiro, então levou um tempão, né, setembro para outubro, e depois, um ano depois, em julho, é que definitivamente você teve um Estado Nacional. Havia uma pretensão do, então, vice-reino do Rio da Prata, de, então, incorporar a colônia cisplatina à Argentina. Então, há aí uma briga dos Rosas, do Valverde, então uma briga danada dos espanhóis ali internos mesmo, e a colônia de Sacramento, que fazia parte do Brasil, então entra nesse conflito, e o Brasil entra ao lado dos, então, uruguaios contra os argentinos, para, então, traçar uma ideia de liberdade, e aí, finalmente, a liberdade acontece com proteção do Brasil, e o Brasil perde a colônia cisplatina defendendo os uruguaios, né? Então, tem toda essa disposição aí que está acontecendo dentro do cenário nacional para a formação do Estado Nacional. Então, também é uma outra falácia, ai, que bonitinha as palavras, né? É uma grande mentira que contam para a gente na escola, que é o seguinte, o Brasil sempre foi tranquilo, nunca teve guerra, a gente é tudo comedor de goiaba. Não tem nada a ver. Nós tivemos balaiada, nós tivemos a Revolução de Salvador, nós tivemos a República Farroupilha, nós tivemos guerras para tudo, a Guerra de Pernambuco, nós tivemos guerras para tudo quanto foi lado, até que a gente consolidou esse Estado Nacional. Se nos fossem contadas essa história, Tiago, se contassem isso aí para a gente, talvez a gente tivesse um pouco mais de nacionalidade, né? Para dizer, não, nós brigamos para nos transformarmos numa grande nação. Nós somos continentais porque nós brigamos para ser Brasil. Mas não, isso nos é escondido, e a gente acha que a gente é o último bagaço da última casca de laranja do planeta, né? E não é nada disso. Nós nos formamos dessa maneira porque conseguimos fazer uma unificação nacional que é continental, né? Então, quando a gente consolida, de fato, esses estados todos brasileiros, né, na divisão de um imenso estado de São Paulo, que pegava todo o Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e um pedaço de Santa Catarina, tudo isso daí era um único estado
que era o estado de São Paulo. Então, quando isso daí foi dividido, você tinha já 2/4 do Brasil definidos, não é? Então, quando você olha para isso, você tem aí as definições dos estados nacionais, como que eles foram criados e desenvolvidos, como que isso aconteceu. Então, a última parte de domínios que a gente vai fazer, de fato, né? Então, domínios bolivianos, que é o Acre. Então, a gente vai trazer o Acre para dentro do Brasil. E aí, então, isso eram territórios. Então, você tinha o território de Roraima, o território de Rondônia, o território do Amapá, o território do Acre e o território de Fernando de Noronha. E aí, então, esses territórios todos acabam sendo definidos como estados, porque não tinha gente para ocupar aquele espaço nacional. Então, isso também foi uma saga, é o nosso grande faroeste, é a exploração do nosso grande centro-oeste, e aí, então, a edificação desse país, né? Que tem hoje pelo menos metade do território nacional ainda intacto. Então, imagina, nós ainda temos muitas terras no Brasil, então metade desse continente brasileiro é floresta. E com pouco mais de 10% da capacidade agriculturável do país, nós somos campeões em exportações de alimento para o planeta inteiro. A gente alimenta perto de 1,2 bilhão de pessoas no planeta. Imagina se a gente plantar em 30%. Imagina se a gente plantar em 40%. Então, ninguém nos bate, né? Então, essas coisas devem ser contadas, e não para ufanismos republicanos de votação para presidente, e sim como história brasileira mesmo. Nós somos, talvez, uma das maiores e melhores nações para a economia agrícola, para a economia pecuária, para a área de industrialização do mundo. Só que nós não acreditamos nisso, nós menosprezamos a nossa história, e nós menosprezamos o Brasil. Lucília, quer fazer uma pergunta? Alô, câmbio? Dulcínia? Oi. 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 Boa tarde. Faça a sua pergunta. Eu tenho, assim, uma grande admiração por Dom Pedro II, e acredito que a maioria das pessoas também tem, pelo que a gente conhece da história, né, que nos é apresentada. Mas, por outro lado, a gente vê que ele foi muito valorizado no exterior, na época, né, na França, especialmente, mas aqui no Brasil eu não sei também, né? Estados Unidos. Sim. E não sei exatamente como era essa relação dele enquanto governante, né, aqui no Brasil. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, se ele é mesmo esse brasileiro tão interessante, né, que a gente ouve dizer aí nas histórias que a gente ouve na escola, ou em reportagens, ou coisas assim? Dom Pedro II, se não é um dos principais intelectuais de seu momento histórico, tá no mapa. Então, só para você ter uma ideia, esse cara ele falava por correspondência com Victor Hugo, Grambel e Louis Pasteur. O cara trocava correspondência com um monte de gente. Falava, escrevia, traduzia 9 línguas. Ele ia à Grécia e falava grego, ele ia à França e falava francês, e tudo isso não é falava, ele falava fluente, lia fluente, escrevia fluente. Então, esse sujeito é fantástico, porque você não tem tantos intelectuais que tinham tamanha capacidade intelectual quanto a dele. Então, por aí eu estou falando de um Dom Pedro intelectual, uma pessoa de leituras fantásticas. A biblioteca do Dom Pedro é um negócio espetacular. Bom, na política exterior, o Brasil tinha a 4ª maior moeda do planeta.
a segunda maior esquadra de marinha militar e mercante do mundo. Uma economia onde a inflação em todo o período, eu estou falando 81 anos de monarquia, teve, no máximo, 1 a 2% de inflação anual. Então, nós não tínhamos problemas nenhum econômico. Nós éramos um país que estava desenvolvendo a parte industrial naval, a parte industrial interna, a parte, então, de expansão para, por exemplo, transposição do Rio São Francisco, projeto dele. 1854, a malha ferroviária, que começou a ser definida agora pelo governo atual, com o ministro da Infraestrutura. Então, tem coisas que você olha que são de 1850 e nada, e que estão sendo resolvidas em 2022. Então, é uma coisa impressionante. Os projetos que por exemplo, o projeto de Brasília é de Dom Pedro. O formato em cruz, que depois virou uma asa de avião, porque os comunistas que ali fizeram não queriam dizer que é uma cruz, foi feita, então, dentro do governo do Dom Pedro. Então, todas essas ideias desse grande político, que definitivamente consolidou a política interna do Brasil, foram feitos durante o seu reinado. Outra coisa, ele não fez nenhum tipo de resistência quanto ao golpe de Estado. Ele disse, é isso que vocês querem? Tá bem. Ou seja, eu não vou derramar sangue para poder ficar no poder, vocês ficaram malucos, eu não vou fazer isso, eu vou embora. Vocês não querem que eu vá embora? Então eu vou embora. Tanto é que não foram depostos, foram colocados em exílio. Então, até hoje, você tem aí o Dom Bertrand, que é então, o imperador do Brasil pro forma, né? Porque a monarquia não foi destituída. Então, eu posso ter um monarca morando aqui em São Paulo, no bairro do Pacaembu, porque a monarquia não foi destituída. Nós elegemos, então, lá no plebiscito que fizemos, que o nosso regime é presidencial. Mas nós só fizemos isso depois que fizemos uma Constituição em 1988. Então, se você olhar para isso, a formação da ideia de nacionalidade, a formação da ideia de país, ela acontece nos 50 anos de monarquia, principalmente da monarquia do Dom Pedro II. Então, esse é o legado que ele deixa para a gente. Então, quando você olha para isso, você olha para essa definição. Quando eu falo desse jeito, fica parecendo que eu sou o cara o mais monarquista possível. Não, eu sou historiador, né? Então, eu tenho que falar a verdade, né? Nós temos uma república, mas nós estamos na 6ª república. Nós temos uma república, nós estamos no 9º dinheiro. Nós temos uma república e nós temos, então, uma república que ela foi feita de golpes em golpes, de mudanças em mudanças. Nós éramos os Estados Unidos do Brasil, passamos a ser República Federativa, e a gente ainda não entendeu o que é esse Brasil. Pra você ter uma ideia, a nossa Constituição mais longeva republicana é essa que nós estamos tendo. E todo mundo quer mudar. Então, nós não temos ainda uma ideia de nacionalidade constitucional, com as regras certas e estabelecidas, e nós ainda não tivemos um país republicano, nós tivemos vários. Então, vamos lá. República da Espada, República Café com Leite, República Getulista, República do Estado Novo, República Democrática de Dutra até Jânio, República Ditatorial do Regime Militar, República Atual. São 7 repúblicas. Quer dizer, você não tem um Estado republicano, você tem 7 Estados republicanos diferentes. Isso causa na gente um transtorno, porque você fala assim, peraí, ao que eu pertenço? Então, o grau de pertencimento se dá quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, e ele tem uma Constituição, uma República. Então, isso consolida. Um dinheiro, isso consolida. Então, quando a gente tem um real, uma Constituição que é longeva, num governo que é democrático, você tem uma república. Só que isso acontece de quando? Itamar Franco para cá. Então, nem a ideia de redemocratização de Sarney serve para a gente falar de período republicano. Gente, é muita coisa para a cabeça.
de um pesquisador que vai olhar para isso e vai dizer, cara, como é que é isso? Lembrando que Sarney foi o último cara escolhido diante da Constituição de 1967. Então, se ele foi votado numa Constituição que era do regime militar, não vale, né? Então, olha quanta coisa que você tem. Então, a partir de Collor, que foi impeachmentado, a partir de Itamar Franco, você começa um regime democrático. Então, nós temos muito que aprender ainda. E outra, 50 anos de Dom Pedro II, e você tem 35 anos de Constituição de 88. Então, nós ainda temos aí 15 anos para ter um empate técnico com o poder de um monarca como Dom Pedro II. Aí a gente pode comparar. Tudo bem, Dulcínia? Cissa? Opa, sim, tudo bem, tá tranquilo. Obrigada. D'accord. É isso aí, gente. É isso que eu tinha para falar.